Todos. Neste momento quero agradecer já ao Dr. Sérgio aqui, que está para compor o nosso coro, para aqui de número, e em nome de Deus declaro aberta a sessão. Solicito a redatora que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 10 horas e 20 minutos, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 13.382/2005, TC 5449/2016, entre outros relacionados à representação, informação e aplicações de multa. Aprovados acordos do 826 a 831. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente se ausenta da sessão e solicita a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra para assumir a presidência, dando continuidade à ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires, TC 1941/2017, TC 8366/2017, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 243 a 248. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros, TC 11.948/2014, TC 16.738/2022, entre outros relacionados a aposentadorias e denúncia. Aprovados acordos 832 a 838. TC 12.993/2014, retirado de pauta. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 7297/2015, TC 14.369/2011, entre outros relacionados à aposentadoria. Aprovados acordos 839 a 848. TC 610/2013, contrato. Aprovada a resolução 249. Não havendo processo a relatar, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Discussão à ata. Passamos à votação. Conselheira Ana Raquel. De acordo. Conselheiro Dr. Sérgio. Eu não estive presente, senhora presidente, então não dá para apreciar a ata. Está aprovada. Na hora da expediente, faculta a palavra a senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público, doutor Gustavo. Passamos, então, à hora do expediente, a hora da... Deu um branco. Ordem do dia. Da ordem do dia, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, a conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar na sessão de hoje, senhora presidente, apenas 2 processos. Um deles é o TC 1587/2019, que trata de um contrato. Trata do contrato número 3 de 2019, assinado em 8 de fevereiro de 2019, cuja contratante foi a AFAO, Agência de Fomento de Alagoas, e o contratado Serviço Social da Indústria, SESI. E o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de realização dos exames admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho e periódicos para os colaboradores da contratante. Prazo de vigência de 12 meses. E o extrato contratual foi publicado no dia 11 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Estado.
A seção de contratos e convênios vinculada à DEFASENF relacionou a documentação carregada ao processo e elaborou relatório técnico no qual, embora não tenha apresentado manifestação conclusiva sobre a legalidade da contratação sob exame, não informou ter identificado irregularidade técnica, determinando ao final a remessa dos autos ao parquet especializado na forma da Resolução Normativa 4 de 2015. O Ministério Público se manifestou através de parecer 1690 de 2021, opinando pela inexistência nos autos de achado técnico que indique transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, manifestando-se pela regularidade da avença. No intuito também da celeridade, senhora presidente, considerando que é um processo simples, eu me manifesto no mesmo sentido, pela ausência de qualquer irregularidade, fazendo constar que aqui a gente se debruçou apenas sobre a formalização do contrato, como são todas as fiscalizações de contratos aqui nesse Tribunal de Contas de maneira geral, e nos manifestamos também pela sua regularidade e encaminhamento de cópia da decisão à DEFASENF para juntada na prestação de contas de gestão do senhor Flávio Lúcio Shoa Dória, na qualidade de gestor da AFAO no exercício de 2019, senhora presidente. Com a palavra, doutor Gustavo, Ministério Público. Senhora presidente, senhora relatora, senhor conselheiro, senhora presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos pela regularidade. Em discussão, processo ora relatado. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o voto da relatora, senhora presidente. Então, também da mesma forma acompanho. Aprovado, conselheira. Por último, senhora presidente, eu tenho só o processo TC 13556 de 2018, que trata do encaminhamento do memorando circular 404 de 2018, FUNCONTAS, noticiando não envio no prazo regulamentar esta Corte da terceira remessa do SICAP de 2014. Em razão do não envio dos documentos, a gestora do Fundo Municipal de Saúde de Craíbas, no exercício, senhora Flávia Tatiane Barbosa Lima, foi devidamente notificada através do ofício número 410 de 2018, para que, em observância aos princípios de ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação no prazo de 5 dias. A gestora apresentou manifestação nos autos, alegando que no período correspondente à remessa em questão não era mais a responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Craíbas, razão pela qual não teria legitimidade para responder e apresentar defesa. Remetido os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado em 30 de janeiro de 2019, o despacho 10 de 2019, no qual requeriu a realização de diligência com a remessa dos autos à unidade técnica para análise da defesa e indicação de quem era efetivamente o responsável, providenciando em seguida a citação do mesmo, se fosse o caso. Os autos seguiram a Direção de Coordenação de Técnicos, que em 12 de julho de 2021 proferiu despacho no qual informou que foram identificados 2 gestores no período correspondente ao prazo para envio da terceira remessa, sendo a senhora Flávia Tatiane Barbosa Lima, que constava como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Craíbas de 2 de agosto de 2012 a 19 de 12 de 2019, e o senhor Diógenes Costa da Silva, a partir de 17 de novembro de 2013, sem data de saída no sistema. Informou-se ainda no referido despacho que a terceira remessa do SICAP de 2014 foi encaminhada intempestivamente em 10 de 12 de 2014 pelo senhor Diógenes Costa da Silva. Os autos evoluíram novamente ao Ministério Público de Contas, que no parecer número 415 de 2022, ressalvando o entendimento oriundo das demais procuradorias de contas e eventual mudança de entendimento posterior, manifestou-se pela ausência de interesse público na atuação dos feitos FUNCONTAS. Esse é o breve relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, eu reitero o parecer ofertado. Continua com a palavra a doutora Raquel. Eu vou tentar explicar de maneira simples para não ter que fazer todo o relatório. Embora no sistema SICAP estivesse apresentando os dois gestores, 2 responsáveis como gestores, a senhora Flávia, ela demonstrou que não era a responsável, e em verificação, o senhor Diógenes Costa da Silva, foi verificado que foi ele que encaminhou as remessas anteriores, bem como essa fora do prazo, e as seguintes todas referentes ao exercício. Dessa forma,
Diante da ilegitimidade passiva da senhora Flávia Tatiane Barbosa, e tendo sido constatado efetivo atraso na entrega da documentação, caberia, neste momento processual, abrir o contraditório ao gestor responsável, o senhor Diógenes Costa da Silva, para que este pudesse apresentar sua defesa nos autos. Ocorre que, embora o processo seja de 2018, a remessa é referente a 2014. Dessa forma, estaria alcançada pela prescrição nos termos do que estabelece a súmula número 1 deste tribunal. Nesse sentido, senhora presidente, senhor conselheiro, a minha proposta de decisão, no caso o voto nessa sessão, é pelo julgamento da extinção do processo TCE 13556 de 2018, no FUNCONTAS, com análise do mérito, arquivando, com base no inciso 2º, artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como nos artigos 2º e 3º da Resolução Normativa 3 de 2019 desta Corte, considerando a incidência da prescrição exposta nos fundamentos dos autos, em conformidade com as normas de direito administrativo e a súmula número 1 deste Tribunal de Contas. E dá conhecimento com cópia da decisão à senhora Flávia Tatiane Barbosa Lima e publicidade no Diário Eletrônico Oficial desta Corte. Senhora presidente, senhor conselheiro. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Foi o voto da relatora, senhora presidente. Também acompanho o voto da relatora. Então, aprovado. Continua com a palavra. Fica encerrada a minha pauta, senhora presidente, por hoje. A sequência, pela ordem para relatar. Conselheiro Sérgio, você que está acompanhando o nosso... Não tem o processo a relatar. Então, trago agora, neste momento, conselheiros para relatar alguns processos de aposentadorias, como faço sempre, de lista. Tem um total de 10 processos. E o primeiro processo é o TC de número 4188/2018, esse é da servidora Maria do Socorro de Oliveira. O segundo processo, TC de número 4241/2018, da servidora Suzana Dantas do Carmo. O terceiro processo, TC de número 5663/2011, da servidora Maria Sônia de Albuquerque. O quarto processo, TC de número 6944/2012, da servidora Ana Lúcia Pinheiro Leite. O quinto processo, TC de número 7291/2015, esse é da servidora Celi da Silva Almeida Farias. O processo TC de número 8913/2017, da servidora Maria Helena Monteiro Leite. O processo TC de número 9447/2017, do servidor José Domício de Albuquerque. O processo TC de número 11945/2014, do servidor Manuel Lopes da Rocha. O processo TC de número 13468, de 2011, da servidora Josefa Maria da Conceição Santos. E, por último, o processo TC de número 14250/2018, da servidora Rejane Pereira dos Santos. Então, todos esses processos, senhores conselheiros, eles estão todos de acordo com a legislação vigente, bem como constam os documentos dos autos. Então, eu trago todos para apreciação desta Corte e para registro das respectivas aposentadorias, assim como o voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera todos os pareceres e opinamos pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão, os processos ora relatados. Em votação, conselheira Ana Raquel. Vossa Excelência, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente, votando pelo registro de todos os atos de aposentadoria. Então, todos aprovados. Então, dessa forma, encerro a minha pauta. Encerramos também a ordem do dia. Passamos para as explicações pessoais. Faculta a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro, membro do Ministério Público. Agradeço já a convocação do conselheiro Sérgio, para que pudéssemos fazer hoje a nossa sessão da nossa segunda Câmara. E declaro encerrada a presente, convocando-os para a próxima em horário regimental. Declaro encerrada a presente em sessão.